da Igreja Quadrangular da Vila Verde, junto com o pastor Neto, e ele um dia nos convidou a irmos para o ministério, né? Já viu o desejo no nosso coração. E aí no ano de 2000, o Mesaque foi, primeiro que eu, fazer o ITQ, que é o nosso curso, né? O Instituto Teológico Quadrangular. Eu ainda fazia faculdade, na época eu não consegui fazer junto com ele, o Mesaque passou primeiro na competição, e no ano seguinte eu também fui. E aí nós ficamos ali na Igreja da Vila Verde, sendo pastores auxiliares, trabalhando ali junto com o pastor Neto, até que surgiu a oportunidade, assumimos o culto da terça-feira, o Mesaque assumiu junto com outros pastores e eu fiquei ali auxiliando. E num determinado momento o pastor Neto lançou um desafio para todos os obreiros, né, pastores que estavam ali, para quem tinha o desejo de abrir uma obra nova que no futuro se tornaria uma igreja, né? Porque uma igreja ela nasce dessa maneira, né? A gente simplesmente não abre uma igreja, ela nasce uma obra nova e ela vai crescendo até se tornar uma igreja. E eu e o Mesaque nós aceitamos esse desafio, né? E o Mesaque junto com o pastor Neto saiu, encontrou o primeiro lugar onde nós ficamos ali, uma obra nova, até que depois, eu acho que mais ou menos um ano, em 2007, nós, aqui vizinho ao lado, né, nós nos tornamos uma igreja. Na verdade, tudo isso aconteceu de um desejo no nosso coração, porque o pastor Neto ele sempre nos incentivou a isso, mas ele esperava de que outros saíssem para o ministério. Mas nós, naqueles dias, à mesa da sua casa, nós conversamos a respeito do nosso desejo. É importante aqui pontuar que, nesse tempo e nesse momento, o pastor Neto foi um dos nossos maiores incentivadores, para não dizer que foi o incentivador de começar essa obra nova. Então, há uma importância nisso tudo, de nos incentivar, de nos abençoar, de acreditar no nosso ministério. E isso, então, desencadeou o que hoje nós estamos vivendo na capela. Eu acredito que foi justamente nesse momento da casa do pastor Neto, porque nós estávamos com uma obra nova, né? E aí foi quando nós fomos em Belém do Pará, e aí sim nós conversamos com o pastor Valdir, explicamos como funcionava, o desejo do nosso coração, porque como obra nova nós só podíamos trabalhar durante a semana, e aos domingos nós ainda estávamos ligados à Igreja da Vila Verde. Então nós tínhamos o desejo de ter um culto aos domingos, porque afinal de contas é aos domingos que as famílias vão à igreja e poderiam conhecer, né, o nosso ministério. E aí fomos incentivados pelo pastor Valdir, né, a conversar com o pastor Neto e abrir o nosso coração. E quando nós conversamos com o pastor Neto, de primeira ele disse: olha, esse é o desejo, vocês estão prontos para isso, é o que vocês querem. E ali na mesa da casa dele, então, ele nos abençoou, né? E aí nós começamos a procurar um lugar maior, e assim nasceu, né? Nasceu de uma bênção, nasceu com um desejo no nosso coração e com a bênção do nosso pastor, né? Dos nossos pastores, pastor Neto e pastora Selma, que ali na casa dele nos incentivaram e nos levaram para o ministério verdadeiramente. Isso foi fundamental, porque assim, quando você anda em obediência, você vive em obediência, há uma prosperidade, né? Não é prosperidade, a prosperidade que eu digo de longa, você vive um crescimento, porque você está debaixo da obediência, debaixo da bênção. E essa igreja, graças a Deus, ela nasceu debaixo da bênção do pastor Neto e da pastora Selma. Isso é importante. É uma curiosidade. Isso, no primeiro dia, quando nós começamos a igreja, é bom lembrar, o próprio pastor Neto, ele chegou na igreja da Vila Verde e
disse assim, ó, quem de vocês hoje querem ir com Mesaque e com Elisângela? Para você entender, ele falou isso lá no altar, para toda a igreja. Então, as pessoas que quiseram naquele dia vir caminhar conosco, vieram. Então, foram lá na frente, e ele foi abençoando eles para irem conosco. Então, porque a igreja, a capela, ela não nasce de uma divisão, ela nasce de uma continuidade, de uma extensão, né? de um fruto. Né? A capela é fruto do ministério do pastor Neto e da pastora Selma. Isso é fato. Ela é importante dizer isso. Ela nasceu desse fruto, porque ele pegou parte daquilo que era o rebanho dele e disse assim, podem ir. E aconteceu, então acho que esse foi o momento. Foi uma transição muito natural, muito natural, né? Então assim, e até hoje nós temos essa aliança, né? Nós caminhamos aliançado, e até é engraçado porque nós não temos um contato frequente, né? Com o pastor Neto, a pastora Selma, com o ministério dele, mas os frutos do investimento dele, as cadeiras, né? Quando nós viemos, tudo que ele pôde, ele nos ofertou, nos cedeu, ele levantou recursos para pagar, né, o aluguel. Então, assim, não tem hoje como olhar para a capela e não ver os frutos do ministério do pastor Neto e da pastora Selma. Então, isso para nós é o mais importante, essa marca de nascer um ministério, né? Não de uma escolha de, olha, a partir de hoje nós vamos abrir a igreja. Não, nós fomos chamados, convocados para isso. Então eu acho que isso é a grande diferencial que nos mantém de pé como pastores agora, né, diante dos desafios que nós enfrentamos, é olhar e entender que nós realmente fomos chamados para isso. Olha, como igreja eu tenho, né, assim, até porque foi um culto diferente, foi a inauguração, então vieram muitas pessoas, né, muitos amigos, o próprio pastor Neto, as pessoas da igreja da Vila Verde, na época, e assim, foi muito emocionante. Para nós, assim, foi realmente a realização de um projeto de Deus na nossa vida ali tomando forma, então foi muito especial. Até uma curiosidade, quando nós nos tornamos igreja, nós estávamos como obra nova num lugar assim que bem pequeno, muito pequeno, ao ponto de nós não tínhamos salinha das crianças, nós tínhamos um cantinho das crianças, porque tinha um canto lá naquele cômodo de comércio que era o cantinho que é onde as crianças brincavam. E nessa época, quando nós transicionamos para cá, que fica ao lado, o lugar é maior, mas ele não tinha piso. Então, eu preciso até, é legal, curiosidade, menciono aqui o pastor Antônio e a sua família, que quase que passaram a noite colocando esses pisos para a inauguração. E na época, quando nós estávamos também lá, nós precisávamos levantar um valor que era o depósito do aluguel, que seria 3 vezes o depósito do aluguel atual. E nós trabalhamos com as pessoas que estavam conosco, mas sem que nós soubéssemos, o pastor Neto, com a igreja da Vila Verde, levantou uma oferta para que esse valor fosse depositado para o proprietário. Então, essa igreja, ela nasce debaixo de um cuidado de Deus muito cuidado grande, de Deus muito grande em todos os sentidos. Porque, curiosidade, o pastor Antônio, ele é meu amigo até hoje, mas parte da família dele que se posicionou para nos abençoar, eles não estão em igreja nenhuma, nem na época estavam em igreja, mas eles nos abençoaram. E isso, a igreja nasce, ela nasce num lugar maior, ela nasce num momento de empolgação, né, daquilo que Deus fez. E uma palavra boa, estávamos eu e o pastor Alexandre na época lá no monte orando, na noite, uma noite
que nós ainda estávamos resolvendo se nós pegaríamos a chave. Não me pergunte quem, que até hoje eu não sei o nome dele. Nós estávamos no monte e de repente eu estou andando no monte e me vem alguém do nada, pega na minha mão, abre a minha mão e diz assim: eu estou colocando na sua mão as chaves daquele lugar que você está esperando. E assim Deus fez. Isso me emociona um pouco porque foi um momento de decisão. Porque na época nós íamos saltar de um aluguel 3 vezes maior o valor do que aonde nós pagávamos. E Deus Era um desafio. nos abençoou. Então é importante, foi muito bom isso. Ela passou por 3 locais, sem tirar a parte de baixo que nós estamos, né? Na verdade, colocando a parte de baixo. Mas nós não, graças a Deus, assim, Deus tem sido bom conosco, nós não fomos para muitos locais. Primeiro ela nasce ao lado da escola Anchieta, depois ela vem para Sorvinha, da Sorvinha ela vem para a parte de baixo, e da parte de baixo nós estamos aqui em cima. Então nós não... Nós geramos esse ambiente, né? Nós construímos este lugar, um sonho, que até é engraçado dizer, né? Quando nós estávamos lá embaixo, no subsolo lá, o Mesaque sempre falava, né? Da nave que, né? Um dia Deus ia nos dar, ia nos colocar, e até que realmente esse sonho aconteceu, né? Onde todos que estavam conosco, a época acreditou, investiu, né? E hoje nós estamos aqui. Eu não me lembro quantos anos exatamente, mas pelo menos há uns 8 anos nós estamos neste lugar, neste endereço, né? E até o dia que Deus permitir, nós vamos estar aqui, né? O nosso coração ama este lugar e eu acredito que Deus ainda tem muita coisa para fazer. É importante dizer nesse momento que, como a Elisângela disse, aqueles que à época estavam aqui acreditaram. Independente do que seja, dos que estão e daqueles que já passaram, eu aproveito essa oportunidade para deixar a nossa gratidão. Com certeza. Porque acreditaram. Muitas pessoas têm um pedacinho na história deixaram da capela, isso, um pouco daquilo que eles tinham aqui na capela. Então, isso é fato. Ninguém vai roubar essa história. Nem é a intenção nossa de tirar, porque a história, esse lugar aqui, ele foi construído e tem sido até hoje, né? Porque nós ainda continuamos sonhando, expandindo, né? Eu me lembro até um fato curioso, não faz tanto tempo, que nós não tínhamos a galeria. Aí eu pego e solto isso no meio de algumas pessoas, de homens que passaram a acreditar. Eu falei assim, mas como que nós vamos fazer isso? Eles disseram, não, nós podemos fazer isso. Vamos fazer isso, pastor. Eu falei assim, mas eu preciso de alguém. Então, não basta apenas nós aqui sonharmos e estarmos sozinhos. E nem vamos poder citar nomes, porque nós vamos nos perder, né? E não vamos conseguir agradecer a todos, mas todos que passaram pela capela têm a sua história aqui. E no nosso coração há muita gratidão, porque Deus ele sempre levantou pessoas, né, com um propósito específico para somar, para nos abençoar, pessoas talentosas, né, que passaram por aqui nas suas profissões e conseguiram somar junto conosco. Uau! Eu aqui vou dizer assim, que para os próximos 15 eu acho que não sou pessimista, pelo contrário, eu sou muito otimista. O que eu posso dizer hoje é que a capela está vivendo um momento da maturidade. Nós estamos buscando muito essa maturidade. Nós estamos buscando essa maturidade no contexto da liderança. Nós estamos buscando essa maturidade no contexto de raiz, de termos essa raiz, essa identidade chamada capela. Ela precisa estar arraigada no coração daqueles que estão conosco, como está em nós. Porque se nós olharmos o contexto,
A capela teve os seus melhores momentos quando havia essa identidade de forma muito forte. Então hoje nós estamos buscando esse alicerce. Há uma busca constante de maturidade. A exemplo do que aconteceu há pouco tempo agora, que nasceu no coração da Elisângela a Escola da Família. Isso é maturidade, é a busca pela maturidade como família. E a capela nesse detalhe agora, e como outros que a gente pode citar, ela sempre abriu, ela não foi fechada. Quando nós fizemos eventos que nós saímos para a rua, nós sempre desejamos que as pessoas estejam entendendo que a capela está aberta. Não só no sentido de estar na rua, mas quando nós fazemos algo aqui, nós queremos mostrar para as pessoas, para a comunidade, que essa igreja ela sempre esteve e vai manter aberta. Aberta no sentido da mão abençoadora. Então, nesse momento, eu acho que nós podemos dizer que nós estamos buscando essa maturidade. Mas os projetos eles são muitos, né? E eu acredito que, para falar de 15 anos, teríamos aqui que ter um roteiro, né? Mas, assim, a expectativa do nosso coração é ver nascendo uma próxima geração, né? Como, de fato, a gente tem visto, né? Se nós olhamos hoje o Ministério de Louvor, por exemplo, há jovens ali, isso é muito importante, né? Os novos pastores chegando, né? Que estão nascendo e a gente acredita que é só o começo. Eu sinto, e nós temos conversado muito sobre isso, que esses 15 anos da capela é um ano de transição para nós, né? Não é só um novo ciclo, não é só um aniversário, nós estamos transicionando como igreja. Né? E para tudo isso acontecer, Deus precisa mexer em algumas coisas. Então eu acredito que muito mais do que simplesmente sonhar, que é importante, nós temos sonhos, mas é estar pronto para entender o que Deus tem para nós. Né? Então às vezes a gente quer muita coisa, mas não consegue entender para onde Deus está nos levando. Eu vejo aqui que Deus está nos levando a cuidar da próxima geração de pastores, de líderes, as famílias que estão aqui, né, as famílias que vão chegar. Então nós precisamos estar preparados. Essa igreja ela precisa ser sempre um ambiente fértil. Nós precisamos ter aqui, né, principalmente para aqueles que estão chegando, para aqueles que Deus vai enviar. Então a capela hoje ela se renova. Eu vejo que nós estamos nesse momento, como a águia, né? Que às vezes você acha, puxa, ela já tem uma idade avançada e de repente ela vai, faz toda a transição e se renova. Nós estamos nessa expectativa, acreditando que muitas coisas boas vão acontecer, muitos projetos em Deus e vamos avançar no reino. Então, muito mais do que pensar na capela simplesmente como igreja, como um lugar para as pessoas estarem, acima de tudo é um lugar onde precisa ter vida, precisa ter palavra, para que as pessoas de fato possam entrar aqui e encontrar a resposta, e a resposta é Jesus. Então nós precisamos estar firmados nisso. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer você que tem estado conosco, caminhando conosco aqui na capela, e você que já passou conosco por aqui. Agradecer acima de tudo ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito e como agora há pouco nós falamos. Isso é certo que Deus ainda vai fazer. Eu vou aqui mais uma vez reafirmar em Deus. Eu sei para onde Deus vai nos levar. Eu creio nisso, eu tenho vivido isso. Hoje, pela tarde, eu escutei uma canção que já há algum tempo eu não ouvia. Uma canção do Diante do Trono que diz a respeito de carregar a sua cruz e negar-se a si mesmo. Isso é uma verdade na minha vida, eu estou dizendo como pessoa, não apenas como pastor. Porque em muitos momentos, esse caminhar requer de nós negarmos a nós mesmos, a nossa vontade. Então fica aqui para você que está me ouvindo, que é membro da capela, que já passou por aqui. Vamos caminhar firme em Deus e por Deus. A frase que nós estamos hoje emplacando é essa:
esse é o lugar onde Deus escolheu e nós também escolhemos para estarmos com as nossas famílias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E parabéns, Capela, 15 anos. Eu quero rapidamente deixar aqui para você o meu carinho, a minha alegria em estar à frente desse ministério, nessa casa. E saiba que eu creio e Deus ele tem se mostrado, né, fiel a nós e tem muitos sonhos, muitos projetos e que você possa viver junto conosco. Que o nosso Deus abençoe a sua vida, a sua casa e que esses 15 anos da capela, de alguma maneira, você que está conosco, você que já passou por aqui, possa trazer uma boa lembrança ao teu coração e que nós possamos seguir caminhando, acreditando que Deus continua cuidando de nós. Que Deus abençoe a sua vida, é um tempo de festa, de alegria e que nós possamos desfrutar neste novo ciclo, nessa nova fase do melhor de Deus. Juntos somos mais fortes. Deus te abençoe.